Complementação. Aí está a criatura pensando, penso, porém existo. Então ele só existe, não vive, enquanto está pensando. Parou o pensamento, morte, morreu. Por quê? Porque o pensamento é a única coisa que faz as coisas moverem. E olha só, ele faz isso de forma incógnita, discreta. Tanto que um psicólogo ele só vai diagnosticar o seu caso você tenha algo um pouco mais denso que um pensamento, que é uma emoção, uma pré-ação. Por quê? Porque ou você vai ter uma convulsão, ou você vai ter uma linguagem corporal, ou devido o seu cérebro no centro, ele tem conectores nervosos diretamente com os olhos, o centro do rosto, você vai ter alguma expressão. E aquele pobre estudantado, ele vai dizer que você está com um diagnóstico X, né? E temos aí uma cartilha com mais de 300 transtornos. Transtornos não são doenças. Por quê? Porque esses distintos cidadãos, apesar, né, que nós é que buscamos eles, da mesma forma que nós buscamos Deus, não é Deus que vem até nós, não tem ninguém descendo até nós, nós é que queremos sempre escalar e dar a mão como Adão, as bengalas, eles vão fazer o trabalho deles, ora bolas. Nós fomentamos para que eles continuem. E eles não têm culpa. Culpados somos nós, no nosso coitadismo, no nosso pequenismo e no nosso minimalismo consciencial. Ele vai dizer que você tem um transtorno, um distúrbio. E vai até, né, numerar o que é. A mente dele vai achar que está conseguindo ler seu pensamento, só que pensamento ele é secreto. É a única coisa que você não consegue ser igual ao outro. Às vezes se diz, não tem como sentir o que o outro está sentindo dentro do corpo. O corpo, basicamente por ser da espécie humanoide, Homo sapiens, ele vai funcionar quase exatamente igual, com algumas pequenas exceções. Algumas coisas que ficam de fora, porque daí vai intervir outros planos. A mente, a emoção, de repente não está muito emocionado, mas, por exemplo, todas as mães vão doer com parto normal. Todo mundo diante da morte vai tremer os joelhos. Mas há pessoas que talvez nem tanto. São doses da mesma coisa, mas em doses diferentes para cada um. E essa mente, como ela fala? Com símbolos. Você fecha os olhos, mas aparecem imagens. Imagens não são mentais. Outro erro no próprio ocultismo, que era para nos, né, salvar nossa inteligência, que eles não entendem que a mente é mais primitiva. Antigamente você pensava no outro, os românticos pensavam no outro, escreviam uma carta. Depois foi evoluindo, tivemos o telégrafo já se mexe, pim, 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 pim. Não é uma letra estática. E o que são as letras? São símbolos. Começou lá nas pinturas rupestres. Não haveria som verbal, porque a gente rosnava. Era ruído. É o ruído da mente. E agora estamos chegando numa etapa da internet, né? Depois de ter passado pelos movimentos do plano físico, com a criação dos veículos, aeronaves, ainda muito precárias. Até como quando você vê o filme K-Pax, em que ele dá uma numeração para o planeta Terra, que é planeta primitivo com emoções exacerbadas. Veja, as pessoas ainda não conseguem controlar as suas emoções. Mas para controlar as emoções, teria que controlar primeiro o pensamento, para que daí a ação seja justa.
Mas não é o que acontece, né? Nós estamos perdidos nessa caminhada. E agora, como está subindo? No que se materializou a síntese dos quatro no quinto? Que daí fecha o homem vitruviano de Da Vinci. A cabeça, o centro, onde ficam as informações. As informações estão no seu cérebro. Mas não quer dizer que o seu cérebro é tudo que pensa em seu corpo. O seu cérebro só acumula informações, né, com sinapses, com engendramentos nervosos, né, conexões de neurônio, áreas mais ativas, menos ativas, nesse cérebro binaural, porque se fosse o cérebro radiata dos seres que já atingiram elevação e não evolução, você não estaria passando por drama nenhum. Ah, mas daí eu não amaria meu filho. Você não amaria seu filho, você amaria a todos e entenderia que a única família que você tem é toda a humanidade e todo o universo. Mas isso não é para agora, né? Enquanto o cérebro estiver dividido, tudo está dividido. Mas a mente lá em cima, ela não é dividida. Ela é imparcial, ela manda apenas movimento, porque ela não tem um rosto, ela não tem um corpo. Então ela precisa dos seus sequazes. É como um diretor de uma empresa precisa de funcionários. Ele sabe dirigir, ele não sabe agir. E como chegamos na síntese disso tudo? Se tudo está materializado aqui, as letras, materialização do plano mental no plano físico, as imagens como fotos, frames, como acontece nos sonhos, aquela mudança repentina, sem lógica aparente, de tudo mudando, né, no quadro, plano astral, fotografias, as próprias pessoas mudando o tempo inteiro, a questão emocional não resolvida, e as ações, né, que é o filme acontecendo. Por isso que é o filme da vida física que vai lá para cima e acaba fazendo remontagem a outro filme muito interessante, que é Os Mundos Opostos. Se você analisar esse filme, você vai ver que existe um mundo inferior e um superior, em que a mocinha está no superior e o menino está no inferior. É sempre o homem, né? Tá certo. O homem mesmo atual parece, né, um tronco com rodinhas. É a reinventação da roda. Ele só se mexe para lá e para cá atrás delas. Mas daí o que acontece? O que une os dois mundos? Apenas o amor genuíno, não paixão. Paixão é pai ao chão. Seria coisa apenas do mundo inferior. Talvez é o que o mocinho, né, o protagonista, sentia pela mocinha no citado filme. Mas você percebe que tudo que vem de escória, tanto de cima quanto para baixo, interfere num mundo e outro. Né? Tem uma parte do filme, por exemplo, eu gosto de citar essas coisas porque faz relação às correspondências de Hermes. Tudo como é abaixo é acima, nem tudo. Que tem muita coisa que não entra aqui, como tem coisas daqui que não vão para lá. Por exemplo, seu corpo físico. Como uma alma não entra aqui. Mas o que dá para você, né, como pobre verme da terra, que a recém está tentando, pelo menos, né, fazer dar no tranco o cérebro, o cerebelo, a caixinha, a massa cinzenta, que não é bem cinzenta, só fica cinzenta quando morre, né, que já é outro termo crítico, né, da medicina. O que dá para ver é comportamento. Então, se você estiver num templo lá e você começar a se contorcer depois de tomar um marafo, você está incorporado. Uma sessão espírita também. Só se vê a casca. Se isso for num consultório, você está com distúrbio. Se for na rua, você é um suspeito. Um criminoso. Paz e venceu a todos.